Olá, começa agora o Multicidades, um espaço para debater os municípios gaúchos. Ao longo desse mês de junho, a Ubra TV leva ao ar uma série de 20 programas para discutir soluções e estratégias para uma vida melhor nas cidades. Hoje, nosso debate é sobre o sistema de proteção contra enchentes da região metropolitana. Nós vamos saber como é que esses sistemas precisam se adaptar a partir dos efeitos das mudanças do clima que nós estamos vivendo, na visão de quem estuda o tema. Sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui no estúdio com o Fernando Dornelles, que é engenheiro, doutor em recursos hídricos e saneamento ambiental do Instituto de Pesquisas Hidráulicas e que tem atuado em estudos específicos relacionados às inundações e também à criação de planos de manejo das águas pluviais. Doutor Fernando, uma boa noite. Olá, boa noite. Obrigado por estar aqui conosco. Eu tenho certeza que esse evento climático todo que se abateve no estado no mês de maio não pegou de surpresa ao Instituto de Pesquisas Hidráulicas. São quantas décadas de estudos da vida dos nossos rios e bacias aqui no estado? Bem, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas, fez 70 anos ano passado. Então, ele foi criado com esse intuito aí, então, de pesquisar a parte de hidrologia, a parte de hidráulica e saneamento também. E a gente tem atuado desde o princípio, agregando parte técnica, nessa atividade aí de entender o comportamento dos rios, e ver quais são as melhores alternativas para a gente conviver e utilizar esse recurso. Bom, a gente mora, em geral, as populações também se desenvolvem, as cidades, ao longo desses rios, Precisam, inclusive, ter água por perto, inclusive para a própria sobrevivência. E se colocou em xeque, em muitos lugares, a permanência desta convivência entre as pessoas e os rios. É possível ter uma harmonia nesse desenvolvimento, ou seja, manter as cidades ou repensar as cidades respeitando os rios? A gente olha para o passado e vê que essas cidades elas se estabeleceram na melhor configuração possível naquele momento e com falta de conhecimento. Imagine nas primeiras cidades fundadas, como que a gente ia... Nós estamos falando na fundação, isso, atrás, o de Ornelas, em Porto Alegre, por exemplo. Então, o que se precisava? Precisava ter acesso fácil ao rio. Então, isso daí, o transporte naquela época era fluvial, era por barcos. Então, a necessidade naquela época era isso. E a gente era muito incipiente os estudos, entender o comportamento dos rios. Mais ou menos se sabia como que ele se comportava, se estabeleceu ali, ficaram um determinado período de tempo, sabia que a água normalmente não batia em determinado ponto e as cidades foram se estabelecendo dessa maneira com uma grande proximidade com os rios. Com o passar do tempo, a gente vai dando chance para o rio mostrar como que é o comportamento dele acontecendo as grandes inundações, as grandes cheias, esse comportamento que naturalmente os rios têm, as planícies desses rios aí foram moldadas por eles mesmos, Toda aquela parte plana, as várzeas que a gente tem nas laterais dos rios foram moldadas pelo próprio rio. O rio já esteve em várias posições dentro. Ele pode ir um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Isso, de cheia em cheia, de seca em seca, A seca também muda um rio, a gente tem depósito de sedimentos, a gente vai criando bancos de areia, Esses depósitos aí, o rio vai tomando outros rumos ali, mantendo sempre a sua posição dentro daquela planície de inundação. E a gente acaba estabelecendo as cidades nessas planícies. E aí a gente começa a ter o conflito. Quando o rio sobe, a gente tem, se diz muito que a inundação é criação do homem, A gente que ocupou um lugar que naturalmente o rio inunda. Que era uma área que já seria alagável de acordo com determinado momento. Se a gente analisar o tipo de solo, a gente vai ver que é um solo que não é natural dali, que ele foi trazido pelo rio, ou seja, foi formado pelo próprio rio. A questão que se debate hoje muito, e acho que muitos perceberam agora a importância dela, de mudanças climáticas, Como é que ela tem afetado? Porque os rios estão ali, o que mudou é o regime de chuva, mudou o período de seca e vai alterando a sua configuração, mais ou menos por aí, doutor? Exato. Cheias maiores do que a gente viu esse ano aqui na região, no Rio Grande do Sul, certamente já aconteceram no passado, mas a gente não tem registro disso, Quantos anos
têm os nossos rios? Né? Milhares de anos. Né? Então, certamente aconteceu algum evento com uma magnitude maior. O que acontece com a mudança climática? Acontece que a gente começa a ter isso daí com uma frequência mais alta. Né? Os eventos começam a ficar com uma intensidade maior e uma frequência maior. A mudança climática, a gente tem mais energia na atmosfera, ela está numa dinâmica mais rápida, isso aí faz com que as chuvas aconteçam, né? Esses grandes volumes aconteçam com mais frequência. Como é que a gente trabalha para ter essa convivência entre as comunidades e, obviamente, o respeito à natureza? Em cidades consolidadas, grandes como Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, que foram muito afetadas agora, Eldorado do Sul, é possível que se crie sistemas de barreira que se, através do trabalho do homem, né, se contém esse curso de água, como deveriam ter cumprido os diques que existem por aí dessa vez? Isso, as medidas de controle de inundações, a gente sempre vai analisar elas em função da situação específica de cada ponto do rio e do rio. Né? Por exemplo, as alternativas que a gente teve aqui para a região metropolitana de Porto Alegre, a proteção por meio de diques, ela não é viável para uma região do Taquari, por exemplo. Lá a gente teve o rio subindo 20 metros, ele saiu da cota 13 e foi para 33. Então imaginem a gente construir uma murada, né, para proteger a cidade contra a elevação das águas com 10, 15 metros de altura. Né? Dá um impacto urbanístico enorme. A gente tem toda, né, a discussão aqui do sistema do muro da Mauá, né, dessa barreira que a gente cria com o muro. Imagine isso aí nessas cidades aí, a gente construiu um grande paredão. Você está falando de um volume 4 vezes o muro da Mauá, mais, né? 5 vezes, né? Um se a gente falar em edifício isso. Longo ainda, né? Longo, então por isso que a gente não tem nenhum sistema de proteção por diques lá nessas cidades. Lá nessas cidades a gente de fato tem que utilizar o zoneamento, compreender o rio, saber qual é a possibilidade, qual é o potencial dele de inundação e a gente respeitar esse espaço do rio para ficar em zonas seguras. E um zoneamento que, obviamente, também respeite o relevo do entorno, né? Porque você não pode subir as encostas de qualquer maneira. Também é. Falando de inundações, a gente não pode cair no outro problema, que são os desastres de origem geológica, né? Que são os deslizamentos, as corridas de massa. Eu depois quero falar um pouquinho mais sobre a questão dos rios, sobre um documento que o IPH tratou também sobre a questão do desassoreamento, desassoreamento. Né? Dos rios, porque é uma solução que muitos tratam, tem que desassorear os rios e vai facilitar o curso. Mas eu queria antes tocar numa outra questão com o senhor sobre diques. Nós temos aqui na região metropolitana o Delta, né, que é uma riqueza ambiental que nós temos por aqui, mas ele é habitado. Né? Tem tanto a região das ilhas quanto o município de Eldorado do Sul. Nesta região, nas ilhas, em Eldorado, cabe um sistema de proteção semelhante a diques? Sim, cabe. Inclusive tem até um projeto para a cidade de Eldorado do Sul, tem um sistema de proteção projetado, né, para defender a cidade de Eldorado contra as inundações. Seria um sistema de diques também? Sistema de diques também, aos mesmos moldes que a gente tem em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Né? Aqui cabe esse tipo de medida porque a variação de nível do rio não é tão grande quanto a gente tem no rio mais de cabeceira, como a gente estava falando do Taquari. Sim, aqui em Eldorado subiu quanto a água ali nessa região? O senhor lembra aproximadamente, não? Subiu semelhante que Porto Alegre. Saiu da cota 1 metro e foi até a cota 5, então... Mas não precisa necessariamente... O dique não precisa necessariamente ser um muro, é importante deixar isso claro, né? Não. Que não é o caso da maior parte do dique de Porto Alegre. Isso, a situação de Porto Alegre, né, onde a gente teve a cortina de concreto, que é o muro da Mauá, ali foi uma imposição em função do urbanismo que a gente já tinha. A gente já tinha cidade estabelecida até a beira do rio, então a gente não tinha largura suficiente para construir um dique de terra. Um dique de argila, na verdade, o núcleo desses diques aí é um núcleo de argila compactada para, de fato, impedir, né? Ele não é permeável, então ele não permite a passagem de água. E ali na região central,
por não ter essa largura aí, foi construída, a alternativa foi fazer a cortina de concreto. E aí todo o resto ali que hoje tem a Avenida Beira-Rio, a Freeway, Isso. são complementos desse... O sistema começa desde a Freeway, é o sistema, Castelo Branco, chega na região central, é o Muro da Mauá, quando chega no gasômetro ele volta a ser dique em terra outra vez. A base toda da Freeway é justamente argila. É argila, isso, um dique, né, com a permeabilidade bem baixa, né, para quando a gente tiver o nível do rio alto, a água não passar por percolação por ele. Ela passou, na verdade, foi por baixo, né? Ela veio pelo rompimento de uma das casas. Veio pelos pontos frágeis que a gente tem do sistema, que são, né, as comportas, as casas de bomba e alguns pontos de passagem viária também que não estavam pensados para trabalhar, né, para evitar a entrada de água. Tá certo. A gente falou sobre Eldorado do Sul, né, que foi um dos municípios mais afetados pela enchente aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Foi mais de 80% das casas em Eldorado foram atingidas pelas águas, é um volume absurdo, afetou 32 mil moradores. São gigantes o desafio para a cidade se recuperar, né, e, como o professor disse, tem um projeto lá para aquela região. Nós vamos conversar, trazer também para esse debate com o coordenador da Defesa Civil de Eldorado do Sul, Josimar Cardoso, participa conosco de forma virtual. Josimar, uma boa noite aqui, né, dentro do Multicidades. Eu queria que você falasse um pouco o que o município de Eldorado do Sul tem tratado. O professor revelava aqui para nós sobre esse projeto de realização de um dique, de que forma isso está sendo trabalhado agora, porque eu imagino que a pressão da população finalmente, né, tenha sido grande, porque as pessoas, na verdade, aí eu faço de quem trabalhou com populações, as pessoas, mesmo conhecendo o risco, não tinham ele como prioridade nesse momento. Obrigado por estar conosco aqui no Multicidades. Obrigado, uma boa noite, André. Quero deixar também uma boa noite para o Dr. Fernandes. Realmente, a cidade de Eldorado do Sul, desde 2012, já trata esse assunto do dique, onde nós entramos na Metroplan, né, com uma solicitação de estudos referente ao nosso dique de contenção, onde nós traríamos, né, toda essa proteção para a parte urbana da cidade, a parte central urbana da cidade. Então, em 2012 foi protocolado no governo do estado, através do PAC, né, Calamidades, naquela época, onde veio um recurso. Esse recurso foi utilizado para fazer todo o estudo. Esse estudo ele foi finalizado, entregue, então, para a Metroplan, onde a Metroplan já entrou com um processo também para ambiental, né, para licenças ambientais. E, a partir daí, nós estamos aguardando, então, o termo de referência, né, do governo do estado para poder licitar o projeto executivo desse dique, e aí, então, logo após a execução do dique propriamente dita, né, onde nós temos que também buscar esses recursos, né, que o dique, até então, nestes anteprojeto, ele foi estimado em torno aí de 400 a 450 milhões de reais. Ninguém, quando se fala nessas questões, não se fala em pouco recurso, né? E esse talvez seja o grande desafio para que essas obras saiam, ou pelo menos deveriam ter saído na velocidade que foi. Você tem uma ideia, Josimar? A prefeitura tem algum estudo de que, se houvesse o dique, se a cidade teria sido totalmente protegida, teria tido alguma área alagável? Vocês têm uma projeção do que o dique poderia ter evitado? Sim, nós estamos dentro desse estudo que foi feito com o dique. A gente fazia projeções dessas chuvas, que eram as chuvas recorrentes de 100 anos, né, do período de 100 anos, que as águas elevariam, né, mas não pegariam a cidade. Toda essa parte urbana da cidade foi atingida com este evento. Nós teríamos, assim, né, tem alguns bairros que ficariam fora desse dique, que iam ser assolados como foram, né, desta magnitude do evento que aconteceu. O maior problema da nossa cidade hoje, que ela foi totalmente inundada, 80,08% das casas, né, das residências inundadas, foi porque a BR-116/290, ela se transformou num dique para a cidade. Então, nós ficamos dentro de uma bacia hidrológica com o dique, com a BR se transformando em um dique. Então, por isso que teve esse aumento gigantesco, né, dos níveis da água do lado da BR na parte urbana da cidade.
Você entende que houve, por parte da população de Eldorado, depois desse evento, um aumento de conscientização em relação às necessidades que se tem de controle desse processo? Ou as pessoas estão retornando para casa, vida normal, e voltamos aos riscos do passado? Não, nós estamos com muitas pessoas que não querem mais retornar para casa, né? Principalmente nesses bairros, né, que ficam mais próximos da área de preservação, né, do Rio Jacuí. A própria cidade, né, a própria gestão municipal está trabalhando para que, dentro deste evento, né, dessa tragédia que aconteceu, a gente aproveite, né, a possibilidade de poder realocar algumas famílias, né, desses locais e fazer com que esses bairros mais carentes, que estão à beira, né, desses banhados, possam ser retirados e realocados em outros locais dentro da parte urbana da cidade. É um trabalho árduo que nós vamos ter que fazer com um grande grupo, né, de assistentes sociais, saúde, planejamento, mas a gente quer aproveitar tudo que aconteceu para poder reorganizar essa parte da cidade que sempre que tem essa recorrência, né, de alagamentos. Tá certo. Josimar Cardoso, o responsável pela Defesa Civil do município de Eldorado do Sul. Josimar, obrigado pelo teu depoimento aqui, tua participação. Uma boa noite. Josimar, que está lá de Eldorado, acho que deu uma travada ali. Boa noite. Boa noite. Professor Fernando, Josimar falou sobre algo que é astronômico, que são os custos desse processo. Para que nós tivéssemos, de fato, aí as cidades protegidas no Rio Grande do Sul, vamos para casa de alguns bilhões de reais. Exato. E o que é caro, professor? É o projeto, é a obra, é a mão de obra? Cara, é o prejuízo que a gente tem se a gente não tiver... Eu não tenho dúvida disso. O custo de não fazer é sempre maior, né? Quando a gente pensa, é um vulto enorme... A sua resposta que o senhor me deu foi a melhor de todas, viu? Porque é algo que normalmente nós, como sociedade, não pensamos, né? E eu tenho falado bastante que a gente perdeu a grande chance agora, em 2024, da gente recuperar aquele nosso investimento feito lá na década de 70 com a construção do nosso sistema de proteção. Quando a gente cria um sistema de proteção, o nosso benefício é evitar os prejuízos, né? Então, o que é caro, na verdade, é o prejuízo. É o prejuízo. E na visão, falando especificamente do sistema de Porto Alegre e de São Leopoldo, foram dois que colapsaram nesse momento. Os sistemas tinham, de fato, falha de concepção ou foram questões de manutenção que envolveram eles? A gente teve em Porto Alegre, né, principalmente a ruptura de uma comporta, né, a comporta 14, ali onde entrou uma quantidade de água enorme que as casas de bomba não dariam conta de expurgar essa água para fora do polder. E aí começou uma sucessão, né, como um dominó caindo, né, começou a inundar as casas de bomba, elas tinham que ser desligadas, né, por risco de morte, se tinha algum operador, alguém em contato com a água. Por causa da questão da eletricidade. Isso, a eletricidade, alta tensão junto na água. Então, pelo risco de morte de alguém ali, começaram a ser desligadas e aí começou a equilibrar a água dentro e fora do polder, começou a ficar igual. Existe aquele chamado princípio dos vasos comunicantes que vale nesse processo. Exato, né? Ele a água vai sempre buscar ficar nos seus níveis. Horizontalizado. E aí a gente teve a situação, quando começou a acontecer isso, eu já comecei a falar, né? A gente vai entrar numa situação bastante estranha, que em algum momento o rio vai baixar e a gente vai estar com mais água dentro da cidade. Foi o que aconteceu. E aí a gente começou a abrir as comportas para essa água sair. E o que ocorreu no bairro Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre? Ela está fora desse sistema, né? Isso, os polders ali, o bairro Sarandi, então está num polder separado. O que é o polder? Só para o polder é a área, quando a gente protege uma área, ele vira um polder. Área protegida. Isso, é a área protegida pelos diques, né? O dique é a murada, né? Digamos, o perímetro, e a área é o polder. Certo. Então, são sistemas separados. A gente tem o aeroporto, o Maitá, Anchieta, São Geraldo, tudo aquilo ali é integrado, né? O aeroporto, toda aquela região até o centro. E ele tinha uma conexão ali bem no gasômetro, lembra que fizeram uma barricada ali com sacos de areia para dividir os dois polders, para a gente não ter a água do centro passando ali para a região da Cidade Baixa, ali para a Praia de Belas, ali para a região do centro administrativo. Ali a gente seccionou e dividiu esses dois sistemas. E o Sarandi ainda é mais distante, ele sofre inundação do rio Gravataí.
Lá o que aconteceu, o dique não foi completado, né? A cota dele não chegou na cota de projeto. Então ele estava, né, um sistema mais vulnerável por não estar na Ele cota de atendia parcialmente. Atendia parcialmente. As inundações mais corriqueiras, de menor magnitude, ele dava conta. E a questão aqui em São Leopoldo e Novo Hamburgo, o senhor está, antes da gente começar o programa, o senhor me falava que o primeiro estudo lá do IPH, o primeiro trabalho, é justamente relativo a esse sistema do Rio dos Sinos, né? Isso, 1970. 1970. A primeira dissertação defendida na pós-graduação do Instituto de Pesquisas Hidráulicas foi a respeito da avaliação econômica, né, da viabilidade econômica do sistema de proteções contra as cheias do Rio dos Sinos em São Leopoldo. E ali o que falhou ali nessa região? Ali a gente teve rupturas também, 2 pontos de ruptura, junto à casa de bombas no arroio João Correia e lá na divisa com Novo Hamburgo, na casa de bombas do arroio Gauchinho ali. E teve um extravasamento no arroio Cerquinha também, mais para oeste ali, que o bairro Campina. É porque o volume foi maior e não rompeu, mas a água... mas o extravasamento é o primeiro passo para depois o rompimento. Se a gente tem um dique de terra, né, no momento que a água começa a passar por sobre o dique, ele ganha velocidade, ele tem um poder de erosão muito grande. Aí ele começa a abrir o que a gente chama de brecha. Sim. E ali, rapidamente, ele começa a abrir e leva o solo... Como se você estivesse pressionando algo, né? E aquilo vai abrindo um espaço e se cria ali um caminho para a água vazar. Não é nem por pressão, mas se a gente for para o mar brincar de fazer uma barragem naquelas correntes de água que vão para o mar, né? Todo mundo já fez isso. Quando criança, né? Fecha aquilo ali, vai chegar um ponto que a água vai começar a passar por sobre a barragenzinha que a gente fez. O que acontece? Começa com um filetezinho de água, ele vai levando o solo, vai abrindo a brecha e logo em seguida ele rompe. Professor, esses sistemas, São Leopoldo, de Porto Alegre, que existem, talvez sem a presença deles tivesse uma situação muito pior, mas eles, de alguma forma, falharam. Ou por projeto, ou por questões de falta de manutenção em algum momento. Basta refazê-los e nós estamos seguros, ou eles precisam ser repensados? Bom, só queria comentar ali um pouco, né, que falou, se eles não existissem, né, como que seria? Se eles não existissem, muito possivelmente a gente não teria urbanizado na densidade que a gente urbanizou. Ou ia estar urbanizado e alagado desse jeito o tempo todo, né? Mas a gente ia ter outras inundações. A gente já teve outras inundações. Que a gente ia... E a gente sempre se achou protegido, na verdade, né? Eu lembro muito a questão do muro da Mauá, né? Que não é muro, é uma cortina, né? Do muro da Mauá, que nunca a água tinha batido ali, até o ano de 2015, quando a primeira vez, eu me lembro do muro ter sido, dos portões serem sido fechados. Ele foi fechado na década de 80 uma vez, né? Que o Guaíba teve a 2,60 metros, 60 e pouquinhos. Mas não... Nem perto de chegar ali, a água não bateu nos portões e até 2015 não aconteceu. Então, a gente teve esse período aí, digamos assim, do esquecimento, né? Que Porto Alegre está em uma zona inundável, né, naturalmente inundável pelo Guaíba. Sim. E o sistema, então, foi projetado em 1968, depois da cheia de 67, que foi 3,13 metros. Então, com isso, né, sensibilizou os governantes e a sociedade, né, que Porto Alegre necessitava um sistema de proteção. Projeto 1968, construção década de 70 e alguns complementos, o dique do Sarandi foi década de 80 ainda. E então o sistema ele é composto, né, pelos diques de terra, a cortina de concreto, o muro da Mauá, e a gente tinha as necessidades dessas comportas aí para passagem viária para a parte portuária. Então aí são os pontos frágeis, né? Essas comportas aí elas têm que ser competentes, hermeticamente competentes, né? Então ela vai sofrer um empuxo, né? Quando a gente tiver a água de um lado e não tiver água do outro lado, a gente vai ter uma pressão horizontal muito forte. Ela vai estar o tempo inteiro tentando romper aquela barreira. Isso, vai estar pressionando porque contra... a água sempre encontra um caminho, né? Até que... Isso, Se tiver uma brechinha, é por ali que ela vai. Por onde ela vai tentar passar. Então, no momento que a comporta deixou a água passar, ela conseguiu erodir em algum ponto ali e rompeu, derrubou a comporta e a gente teve uma entrada brusca de água ali que foi... Se a gente olhar a comporta 14, ela vai bem direto ao aeroporto. Quanto menos comporta nós tivermos, isso também, de alguma forma, são menos olhares que eu preciso dar para pontos mais nevrálgicos, não?
Sim, ou a gente ter, né, uma gestão maior de fiscalização, né, de periodicamente revisar esses sistemas, ter um projeto testado, confiável, de que as comportas resistem aos esforços e as vedações delas são herméticas. As casas de bomba também tem que mudar, algumas delas a gente teve fluxo inverso dentro das galerias de descarga, então a água entrou pelas próprias casas de bomba. Tem que mudar o também. lugar delas ou as concepções? Tem que mudar as estruturas delas, as comportas, né, que são comportas de gravidade, que elas deixam a água ir em direção ao Guaíba, mas não deixam voltar. É uma portinhola daquelas de gato, né? Deixa sair, mas não pode voltar. Deixa sair, mas ela não abre para dentro. Né? Então a água sai e não consegue retornar. Isso daí já evitaria a entrada pelas casas de bomba. A gente tem outros pontos também ali, como a Avenida Praia de Belas, ali que a gente teve retornos, né? Ali a gente tem um ponto que a tubulação pluvial está ligada direto no dilúvio. Ali, quando o dilúvio sobe, a gente tem retorno. A água volta por dentro da tubulação. Isso. Foi aí que deu aquele alagamento. Isso, aquela... A gente chama de inundação, que é quando está extravasando. Aquela né? região do Garcias ali. Isso, aquele restaurante ali, perto do prédio do IP, ali, os bombeiros ali. Bom, mas o sistema como um todo, se fizer só a manutenção dele, está ok? Ou vai precisar subir, vai precisar ampliar? Qual é a visão que vocês têm? A gente tem que fazer, então, a primeira coisa é saber se ele está na cota de projeto, né? E manter todo ele, né? O Sarandi, a gente já tem grandes evidências aí de que ele está em cota abaixo. Então, a primeira coisa é fazer uma topografia detalhada para a gente saber quais são os pontos que estão mais baixos e fazer um projeto de elevação. E pensar no futuro, com as mudanças climáticas que a gente está falando, se a gente vai ter uma necessidade de alteamento desse sistema. Que a gente chegou ali a 5,20 metros, 5,30 metros, né, da cheia, ou seja, a gente já chegou na nossa borda de segurança. Que o dimensionamento do sistema, ele pegou a cheia de 1941 e colocou uma margem de segurança, 1,25 m. Né? Então, talvez a gente tenha que aumentar essa margem. Isso, foi 4,75 e mais 1,25 m, ou seja, a gente já entrou, essa cheia aí entrou dentro da nossa margem de segurança. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial aqui com Multicidades. No próximo bloco a gente segue conversando aqui com o professor Fernando e também vamos trazer o professor aqui da UBRA, professor de Engenharia e Drenagem Urbana, Ricardo Alfarra. Nós já voltamos. Com Multicidades, que hoje fala sobre a questão dos sistemas de proteção e sobre a drenagem urbana nos municípios da região metropolitana. Aqui no estúdio está conosco o professor Fernando Dornelles, que é engenheiro e também professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Queria fazer um questionamento, professor. O senhor estuda basicamente os rios, né, e o comportamento desses rios. A internet tem divulgado, entre tantos outros especialistas que também têm sobre o tema, de que se resolveria ou não teria ocorrido as cheias se houvesse o desassoreamento dos rios, sempre usando um mesmo modelo. Pega um copo d'água, enche um tanto de areia, cabe menos água naquele copo. Então você tira a areia, vai caber mais água naquele copo. A falta do desassoreamento ou o assoreamento dos rios contribuiu para que a enchente ocorresse da forma que ocorreu? Bom, nem nós podemos afirmar nada de antemão, né? A gente tem que estudar. A gente sempre faz uma analogia, né? Que se a gente vai fazer uma cirurgia, né? Uma operação... Tem que estudar o paciente. Delicada, a gente tem que fazer exames antes, né? Entender o que está acontecendo, fazer uma tomografia, fazer um exame de sangue, enfim... fazer um diagnóstico para ele e a gente projetar cenários. Então, isso daí que a gente precisaria para saber aqui, a gente tem que saber primeiro se assoreou. Será que assoreou de fato? Né? Esse comportamento hidrossedimentológico dos rios, a gente tem anos que o balanço é negativo, anos que o balanço é positivo de sedimentos. Então, a gente tem que entender, essa cheia pode ter levado mais sedimentos, inclusive, do que ter trazido. Né? Mas a gente não sabe, só a gente tem que fazer o exame, a gente tem que pesquisar, fazer o que a gente chama de batimetria. É fazer um levantamento do relevo no fundo do Guaíba para a gente saber isso. E isso valeria para todos os tipos de curso, por exemplo, para o Guaíba, para o Jacuí, que são largos, ou para outros rios que são menores?
Em geral, ou teria um efeito maior sobre algum deles? Em geral, o que a gente observa, né? O desassoreamento, ele funciona e ele é indicado para rios menores em bacias urbanas, que é o caso do Arroio Dilúvio, né? Ali, evidentemente, é indicado, né? É um rio que, quando a gente pensa o rio, a gente não pode olhar só para o leito dele, a gente tem que olhar para a bacia que drena para ele. E as bacias urbanas, de fato, elas já tiveram uma grande alteração de todos os fenômenos que acontecem na bacia. O dilúvio foi forçosamente alterado seu curso ao longo da história. Foi um curso d'água que foi retificado e revestido. Mas a gente tem que olhar além do leito dele, a gente tem que olhar como que é o uso do solo na bacia. A gente tem uma bacia ali praticamente, né, ela é predominantemente urbanizada. Então, os fluxos já não são mais naturais, a geração de sedimentos já não é natural. Então, ali, de fato, a gente tem que ter uma intervenção, tem que ter uma manutenção no curso d'água. Quando a gente olha o Guaíba e a gente olha a bacia dele, ele majoritariamente é o quê? É natural ou é rural? Né? E existe uma diferença desse fenômeno hidrológico do natural para o rural? Sim. Mas, nesse evento que aconteceu, eles responderam praticamente igual. Uma lavoura de soja respondeu muito semelhante a uma área florestada, porque então, os volumes... O que está dentro da cidade pode ser que seja melhor fazer, não é isso? Isso, bacias menores, né, dentro de cidades. Agora, rios grandes e naturais, o custo, né, o volume de extração é enorme. Isso não vale, por exemplo, para o Taquari, que tu tem Lajeado e Estrela dos dois lados, ou vale nessas situações? Assim? Também tem que analisar, a gente já está indo num rio mais natural. Tudo tem que entender, saber qual é o tipo de sedimento, saber qual é o regime de vazões que a gente vai colocar. Bom, professor, eu vou convidar para participar conosco aqui também seu colega, né, professor de Hidrologia e Drenagem Urbana na Engenharia aqui da Universidade Luterana do Brasil, professor Ricardo Dalfarra. Uma boa noite, professor. Boa noite a todos, André e professor Fernando. É um privilégio poder debater com vocês esse tema que está tomando conta das agendas de todos nós. Pois é, incrivelmente nunca se falou tanto, né, professor, sobre drenagem urbana. Eu até no bloco anterior falava com o professor Fernando aqui sobre o custo de se fazer as obras necessárias, porque se fala em muito valor, e aí o professor me provocou, tá? E o custo de não fazer isso, né? Disso não ter sido feito. O senhor acredita aí, professor Dalfarra, num espaço de efetivamente de transformação do olhar do poder público e da sociedade para essas questões que envolvem a drenagem urbana? Perfeito. Depois da participação do professor Dr. Fernando, é um privilégio a gente poder tentar contribuir com algo, ainda se sobrou, né, de contribuição. Mas, nesse sentido, eu acho que é importante salientar que a terra é um sistema dinâmico e a ocupação do solo, do desenvolvimento urbano, também é dinâmico. Então, o que nós temos hoje implantado é um sistema concebido lá, como já foi falado na década de 60, com a tecnologia da época e, atualmente, com o avanço da urbanização e, digamos assim, com o esquecimento da gravidade de um potencial evento como esse e dessa ocorrência, nos traz para um novo momento, né? A gente está trabalhando agora com um novo paradigma. Se trabalhava antes com a cheia de 41 e agora a gente tem novos números. E o professor Fernando salientou muito bem, precisamos investigar a ocorrência, né? A gente vai em países que sofrem com catástrofes climáticas, estão mais preparados para esse tipo de ação, já existem procedimentos padrão e a população está preparada para responder a essas ocorrências, né? Vamos lembrar aqui nossos amigos da Cordilheira dos Andes, que tem rotas de fuga de tsunami, né? Então, trazendo um paralelo para nós, que temos a tecnologia, que existe a sala de situação do Estado, que avisou determinada antecedência à ocorrência de determinados eventos, a nossa população não estava preparada para responder de forma adequada a esses eventos. Então, respondendo a sua pergunta, André, nós temos agora um novo momento em que a urgência está latente, nós temos que agir de forma organizada e o poder público que faz a gestão do ambiente natural está agora
engajado em, digamos assim, ações pragmáticas, né? Então, sim, precisamos de ações pragmáticas, mas baseado num novo momento. Professor, eu penso muito, professores, né? Vou aproveitar para falar com os dois, sobre o caminho que as águas fazem, né? Eu sou morador em Porto Alegre do bairro Petrópolis, que fica ali junto à bacia do Arroio Dilúvio, pelo menos a parte onde eu moro. A água que cai, ela encontra cada vez mais asfalto, né? Tem menos ruas de paralelepípedo, que são mais permeáveis, e mais asfalto. Nos lugares onde antigamente morava uma família, porque tinha uma casa, hoje você tem prédios que vão morando 20 famílias, você multiplica isso pelas ruas. Esse é o natural crescimento da cidade. E a cidade tem redes que estão instaladas lá embaixo para levar tanto a questão pluvial quanto cloacal. Há um momento em que, até por essa alteração dos regimes de chuva que a gente está tendo, chovendo mais de forma expressiva, parece que a natureza não está nos deixando esquecer do anterior, né? A gente está falando antes aqui, o professor Fernando, a gente teve a comporta do Guaíba fechada em 80, em 2015, e agora nós tivemos 3 vezes em poucos meses. Ou seja, a natureza está nos lembrando isso. Nós vamos ter que mudar também essa estrutura que nós temos no subsolo da cidade. Começo pelo senhor, professor Dalfar. Vamos lá. Esse evento que a gente teve recentemente, ele é um evento bem mais amplo do que as questões relacionadas às ocupações urbanas específicas, internas, das áreas ocupadas, né, digamos assim, urbanizadas. Esse nosso evento, que representou volumes de precipitação não registrados anteriormente, né, nós temos ali a região toda hidrográfica do Guaíba, que representa 85 mil quilômetros quadrados. Nós tivemos precipitações de mais de 600 milímetros em 3 ou 4 dias. E a resposta, tanto do relevo, né, a gente tem ali na serra escoamento muito rápido, chegando, então, grandes volumes em áreas planas, né, de Jacuí, Baixo Jacuí, o próprio Rio dos Sinos, no seu trecho mais de jusante, né? Então, nós temos uma ocupação urbana predominante em áreas de baixa declividade, ou seja, áreas planas, que é a região onde o volume de escoamento significativo reduz a sua velocidade e acaba espraiando, digamos assim, nas áreas de inundação natural que são ocupadas atualmente e que lá atrás foram previstos sistemas de proteção. Então, eu acho que podemos, sim, a sua pergunta é pertinente, daí separamos em 2 tipos de abordagens, né? Aquelas questões relacionadas aos alagamentos dentro da área urbana, que podem ser, sim, minimizados em função do planejamento, da ocupação do solo de forma racional. E aí tem os sistemas de drenagem urbana, né, que é o manejo sustentável das águas urbanas, com retardamento de escoamento, em que se pode resolver as bacias menores. Já esse grande evento está relacionado à região hidrográfica, com mais bacias, com volumes, nós estamos falando aqui de volumes de cheias muito grandes, e que, no caso da região metropolitana, existem, então, os estudos que prevêem a proteção com sistemas de diques, o polder, como foi já explicado anteriormente, e com casas de bombas para tirar os excessos. Sim, o planejamento urbano é fundamental. E adequando, obviamente, a realidade. Porque, professor Fernando, o senhor que trabalha muito com rios, se o exemplo que eu for trazer ele não for adequado, por favor, me corrija, que eu sou só um jornalista observando o mundo aí. Mas me chamou muita atenção nas vezes que eu tive em Belo Horizonte, que como Porto Alegre é uma cidade que tem muitos córregos, só que Belo Horizonte, pelo que eu sei, tapou esses córregos. Então você vai em regiões de Belo Horizonte que você vê absolutamente tudo seco e tem lá, atenção em caso de chuva, evite essa região por problemas de alagamento, porque os rios, os córregos lá, eles vão ocupar o espaço que era naturalmente deles, né? Essa questão, pensando especificamente dentro da área urbana dos municípios, né? E também vi, pela minha experiência na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, muita gente pedindo para canalizar córregos. Os córregos devem ser canalizados, professor?
Então a gente está falando, né, recuperando o que o Ricardo falou, a gente tem dois fenômenos distintos, inundações de bacias médias e grandes, e a gente tem os alagamentos, enxurradas urbanas, né, que acontece aquela chuva, 30 milímetros em 15 minutos. E no caso específico da nossa cidade, de Porto Alegre, né, da nossa capital, para ser mais preciso, cada um de nós tem a sua cidade. Porto Alegre é uma cidade com muitos arroios, né, então, que ajuda esses eventos de extravasamento. A abordagem, o que a gente tem, né, o paradigma atual é a gente analisar a bacia por meio de planos. Então, os planos de manejo de águas pluviais, eles vão modelar essas bacias e a gente vai propor as alternativas mais adequadas, otimizando, né, jogando com bacias de detenção, onde a gente precisa ampliar alguma galeria, ampliar. Quando possível, revitalizações de rios. Uma bacia de detenção é os chamados piscinões? Isso, os piscinões. É um volume, né, uma área que a gente destina para receber a água. Em Porto Alegre foi feito um lago agora recentemente na Chácara das Pedras, se eu não me engano, não é isso? Numa praça? Tem diversas ali, né? Na Teixeira Mendes tem, isso. Agora estão construindo uma dentro do Country Club mesmo. Né, ali a bacia do Arroio Areia. Sim, que é para pegar e receber esse material. Exato. Essa água. Porto Alegre já tem um plano para todas as suas bacias hidrográficas, né? Todo o curso da água de Porto Alegre já tem seu plano estabelecido lá, diz quais os trechos que a galeria deve ser ampliada, aonde estão previstos esses reservatórios aí de amortecimento. E é aquilo, a gente já tem a cidade estabelecida, a gente abrir espaço, voltar a ter, né, renaturalização, né, ou melhor, revitalização dos rios, né, ele acaba sendo bastante limitado por conta da urbanização que a gente teve, né? Ficou um pouco difícil. A maior parte das vias que a gente tem, elas ocuparam o fundo de vale, né, que era uma região, a cidade cresceu e o que sobrou, né, não habitado, eram os fundos de vale. Então, isso daí, São Paulo fez muito isso, e Belo Horizonte, como tu citasse, né, aquele projeto da Avenida do Contorno ali, eles resolveram a parte urbanística, mas não resolveram a parte eu fico impressionado com aquelas placas, entendeu? Você pega, está num lugar absolutamente seco e efetivamente aquilo de uma hora para outra se transforma, né? Isso, são as enxurradas urbanas que a gente chama. São eventos rápidos, né? A água sobe e baixa rápido porque a bacia é pequena. Professor Dalfarra, a gente canaliza ou não canaliza os arroios, hein, professor? Boa pergunta. As soluções em drenagem urbana, como a gente comentou, e o professor Fernando ressaltou bem, passam por resgatar o ciclo hidrológico natural, aquele que foi alterado em relação à infiltração natural, né, que é a condição de pré-urbanização. Mas reforçando, então, o exemplo de Belo Horizonte, a gente teve a oportunidade de contribuir lá no plano diretor de drenagem, lá em 99, e lá foi investido determinada quantidade de recursos, porque anualmente existem problemas, já existiam antigamente, né? Então, em 99, se iniciou o plano diretor de drenagem lá, com prevenção, com implantação de medidas preventivas, inclusive com controle em tempo real, modelagem matemática e monitoramento em tempo real para avisar justamente os bairros onde o sistema é mais crítico em função da lâmina d'água atual e da ocorrência de determinada precipitação, com antecedência, com tempo antecedência necessária para a população poder evacuar. Então, veja bem, novamente nós temos um local onde a urgência é premente e que as ações são implantadas em função de uma necessidade. Trazendo para a nossa realidade, agora da Grande Porto Alegre, nós temos uma urgência que foi esquecida, né? As questões relacionadas à manutenção, à prevenção agora, ações preventivas, medidas de treinamento, caso ocorra, né? A gente não estava preparado para isso. Inclusive, determinada infraestrutura das estações elevatórias, inclusive das subestações de energia localizadas em áreas de inundação. Então, veja bem, precisamos, assim como falou o professor Fernando, um novo paradigma, temos novas exigências, novas urgências. Entre elas, conhecer o que sobrou do sistema de prevenção, né? O que sobrou, o que é útil, como é que está esse diagnóstico atual e o que fazer de forma emergencial para reduzir o risco. Se der uma chuva, como está previsto esse final de semana, amanhã, né, está previsto uma chuva, aonde vai a água, né? Então,
Já se tem tecnologia, e eu sei que a gente tem no Rio Grande do Sul o Instituto de Pesquisas Hidráulicas como referência mundial na questão de estudos relacionados à cheia, que privilégio nós temos, né? E que temos tecnologia para a implantação do sistema de prevenção, sistema de monitoramento em tempo real e sistema de alerta. E aí colocar em prática o sistema de alerta, já que a gente sabe que nós temos uma urgência climatológica, sim, para atender. E só para fechar o meu raciocínio, 40% do município de Canoas está em área de inundação. Então, se nós pegarmos 300 mil pessoas, né, extrapolarmos, fazer um percentual aí, nós temos mais de 100 mil pessoas em área de risco. Então, nós precisamos, sim, ter medidas pragmáticas, imediatas e que possam nos trazer retorno já efetivo em curto espaço de tempo. O senhor até tocou num ponto sobre essa questão da área alagável em Canoas, e é absolutamente impensável a retirada destas pessoas de lá para deixar que permanecesse uma área alagável. O que precisam justamente o enquadramento destas soluções que existiam no passado, pareciam úteis até um determinado momento, mas agora são desafiadas. Professor Ricardo, obrigado por estar conosco aqui essa noite, um bom trabalho para o senhor aí. Valeu, igualmente, um abraço a todos. Obrigado. Professor Ricardo Alfarra, que é professor de drenagem urbana aqui na Engenharia da UBRA. Sigo aqui no estúdio com o professor Fernando Dornelles, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, por muitos anos, já tenho quase 6 décadas de vida, acompanhei a luta de muitas pessoas falando sobre a importância da conservação das margens dos rios. A maneira como a gente vem tratando os rios ao longo do tempo, sempre entendendo que, mas não tem problema, é só nesse pedaço, mas é só aqui que vai fazer isso. Ela contribuiu para esse caos que nós temos e que passamos, né? E que exige cada vez mais investimentos em sistemas de proteção. A gente tem que desmistificar um pouco isso daí, né? A magnitude do evento que a gente teve, a mata ciliar, inclusive, em várias regiões, ela foi levada junto. Ela estava lá. Ela estava lá, mas foi levada, né? Porque a gente teve aí deslizamentos, e a gente não teve só água descendo do rio Taquari, a gente teve água com troncos, com muita lama, né? Então o poder destrutivo dele foi levando. Então, e a força d'água, quando ela vem, esse evento aí foi o maior que a gente registrou, né? Então a violência da água ali, ela levou. A mata ciliar, né? Qual é a importância dela, né? Ela tem várias... Veja bem, né? Não estou falando que ela não tem importância. Você não está dizendo que é para acabar com a mata ciliar. Evidentemente, né? Mas está se colocando muita, né? Está se dando... justificando muito, né, o efeito da mata ciliar na redução de inundações. E ela não teve esse efeito, né, durante esse evento, né? O que a mata ciliar consegue fazer? Ela consegue conservar as margens, né? Conservando as margens, a gente tem menos erosão, tem menos assoreamento dos rios. Menos terra caindo. Isso, menos terra. A gente tem toda a parte ambiental, os corredores ecológicos, né? Os animais passam por aquilo ali. Então, evidentemente, a gente tem que preservar e, se possível, sempre ampliar essas matas ciliares. Mas em termos, né, do volume de chuva que a gente teve, né, elas não teve a capacidade delas de reduzirem, né? Muitos se falam de infiltrar. Como que eu vou infiltrar água numa zona que já está inundada? Né? Então, o efeito de infiltração ali, a gente tem o solo, junto aos rios, o solo já está saturado. O efeito poderia ser menor, mas ele existiria diante do volume de chuva que nós recebemos. Ou seja, caiu tanta água que, por mais que nós tivéssemos todas as matas compostas, cidades com drenagem menor, alguma coisa nós teríamos? Não teríamos grandes, né? A mudança não seria significativa pelo volume que nós tivemos. Pelo volume que nós tivemos. E esse volume, eu sei que a ciência não resolve as coisas, não tem uma resposta imediata, mas, obviamente, são teses que começam a ser pensadas para serem estudadas. Qual é a razão desse processo todo, professor? Porque a gente vive também um momento político e isso sempre atrapalha nessas visões, mas assim, ela tem um efeito, uma causa, é a Amazônia, coisas que ocorrem do outro lado do mundo, são situações que a gente compromete o ambiente no nosso espaço. O que concorre para isso? O evento que aconteceu aqui... A pergunta é de milhões. É de milhões, mas foi a
quando falo, né, a tempestade perfeita, né, várias coisas tiveram que atuar ali para a gente ter essa condição, né? Esse evento que a gente teve aí, a gente ficou com uma frente fria estacionária, a gente tinha uma alta pressão no centro do país que impedia, né? O normal são as frentes frias passarem, a gente ter 2, 3, no máximo 4 dias de chuva ali e passar e não ter um volume tão grande. Mas a condição atmosférica e das correntes de ar, né, trouxe do centro-oeste da Amazônia essa umidade que vem aí em correntes de 2, 3 quilômetros de altitude, chegava trazendo umidade para cá e esse embate entre a massa de ar frio e a massa de ar quente fazia aquilo ali condensar. É como se a gente ligasse uma mangueira no jardim sempre no mesmo lugar, né, não ficasse mexendo a mangueira para várias posições, ficou com a mangueira no mesmo ponto, chovendo direto ali. Isso aí aconteceu em outras épocas. Na bacia, na década de 80, isso aí aconteceu também em Santa Catarina. No Vale do Itajaí. No Vale do Itajaí. O Rio Iguaçu também teve grandes inundações. 1941, a gente não tem tantos dados, não existiam imagens de satélite para a gente compreender melhor o que foi o fenômeno, mas também teve esse bloqueio atmosférico que ficou chovendo vários dias nessa bacia que dá essa condição extrema aí dos fenômenos. A mudança do uso do solo, né? Quando a gente avalia um fenômeno dessa ordem de magnitude, né, a gente poderia ter a bacia toda florestada, que nós teríamos uma inundação muito semelhante, né? A gente teria que ver quanto que diminuiria, mas não deve ser significativo. A pergunta que a gente faz é por que choveu tanto, né? Esse é o questionamento. Tem essas questões atmosféricas e são de fato, mas por que aquela massa de ar frio ficou aqui parada? Como se criou esse bloqueio, né? Acho que são perguntas, talvez a gente leve algumas décadas. Naturalmente isso aí acontece, mas a mudança climática que a gente está fazendo, isso aí vai aumentar a chance dessas coisas acontecerem, né? Então, como eu tinha comentado antes, né, o rio tem muitos milhares de anos. Assim, o senhor faz uma colocação, para mim é muito clara, né, de que houve, que esta questão ocorreria, né, independente, mas não pode estar dando discurso para quem não acredita na mudança climática nesse processo. Não, o professor disse que ocorreria de qualquer maneira. Não, mas por outro lado, eu estou dizendo que isso aí vai se intensificar mais. Então vamos ressaltar essa parte. Eu estou dizendo que já certamente eventos maiores do que a gente observou já aconteceram no passado, né? E quando a gente analisa a mudança climática, a gente não pode falar de um evento, a gente tem que falar da estatística, né? A estatística está mudando, né? Porque se a gente for falar em Paris, a maior cheia que tem ainda não foi batida, 1910. Aqui em Porto Alegre a gente falava isso até ano passado. Até ano passado. 1941 a gente não explica com mudança climática. Esse período que nós tivemos, sobretudo de setembro para cá, né? Que eu lembro que no ano passado se falava muito que setembro seria um mês muito chuvoso e foi de fato. E aí nós tivemos setembro, tivemos novembro, um vendaval muito forte em Porto Alegre, não foi questão de alagamento em janeiro. E agora, tem algum registro de estudo de tantos eventos num período de tempo tão curto? Bom, a evidência é que a gente vem quebrando os recordes de temperatura global, né, ano após ano. A gente teve ano passado, se eu não me engano, foi o ano mais quente registrado, né? Então isso daí tudo muda a dinâmica da atmosfera e ela fica com mais energia e essas coisas acontecem com mais intensidade. Nós estamos quase batendo naquele 1,5 de elevação da temperatura do planeta, né? Que todo mundo achava uma bobagem, né, na discussão do Acordo de Paris. E por aí vai. Eu lhe perguntei uma coisa muito por cima, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, se possível, professor Fernando, que é a questão, lhe perguntei da proteção das ilhas e Eldorado. Para as ilhas do Guaíba, a parte urbanizada aqui em Porto Alegre, ocupada, né? Ilha da Pintada, Ilha Grande dos Marinheiros, tem um caminho para ali? É também construção de diques? Como é que foi? Ou aquelas pessoas não deveriam estar lá porque ali é uma região de são parque, áreas né? de parque e áreas de proteção. Parque ambiental. Então, tirando essa parte aí legal, né? Se podem estar morando lá. Mas as pessoas estão ali, né? E vão ficar muito provavelmente estão há muito tempo e acho que ainda vão ficar por algum tempo, né? Então a gente tem que olhar para essas pessoas também. Então a gente pensar em como que a gente consegue melhorar, né? Nesse meio tempo aí, se vai ter uma decisão, né? Uma alternativa finalizar, né? Vamos proteger elas ou vamos realocá-las, né? Em outro lugar. Nesse sentido aí, até uma ex-aluna minha
da arquitetura, que foi até assassinada fazendo o TCC dela. Sim. Né? Lá A nas Sara ilhas. Rodrigues, isso, nas ilhas, na Ilha das Flores ali. A gente estava trabalhando, infelizmente ela não conseguiu concluir, né? Ela estava na última semana dela, foi lá bater as últimas fotos para a montagem do trabalho dela. E a nossa proposta era justamente ali trabalhar, reorganizar aquela urbanização, que a gente não pode mais ver essas pessoas, né? Toda vez que acontece uma cheia, elas iam acampando na beira da estrada, né? Com outros problemas, né? Problema de risco de atropelamento, né? Crianças. Mas envolve uma outra coisa que é um grande envolvimento comunitário, conscientização, conversa com a comunidade. Não é simplesmente sai daqui porque não pode mais ficar aqui. Então, e dá uma estrutura mínima para que eles passem essas cheias aí de uma forma menos, né, traumática. Professor Fernando, nós estamos encerrando o nosso tempo aqui. Nunca se falou tanto em hidrologia, rios, drenagem, como a gente fala agora, né? Vai passar essa onda, professor? Vai passar, né? Isso aí a gente vê, né? Nossa obrigação é não deixar cair no esquecimento tudo que aconteceu. A mídia, o interesse social, ele sempre vai atrás dos acontecimentos no momento, e né? aumentou a procura de estudantes querendo saber mais sobre o tema. Isso aí a gente espera que a gente tenha uma demanda maior, né? Mas parar de falar de hidrologia a gente não vai parar, pelo menos dentro do IPH. E que tenham mais cientistas nos ajudando a desenvolver projetos melhores aí cada vez mais. Exato. Obrigado, professor. Obrigado por estar conosco aqui nessa Prazer noite. foi meu. Obrigado. O Mundo Cidade de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode enviar a sua sugestão ou comentário pelo nosso WhatsApp, que é o 51 995 882374. Uma boa noite para você.